terminada em E, acento. Repolo, da mesma forma. Então, aí, eu procurei 3 verbozinhos terminados em AEO para dar exemplo para vocês. Tá? Entendido até agora, pessoal? Dê um ok, por favor, aí. E as paroxítonas, que são... É assim, não é mais complicado, mas é que tem mais regras, aí dá um pouquinho de trabalho aprender. Mas eu já de antemão digo para vocês que se a regra funciona para a oxítona, ela não funciona para a paroxítona. É o que eu quero dizer com isso. Se é a palavra terminada em A, E, O, em e ens, e os ditongos abertos são acentuados nas oxítonas, quando o caso for de paroxítonas, elas não são acentuadas. Então, o que eu quero dizer? Que a paroxítona terminada em A, E, O, elas não são acentuadas. Em e ens não são acentuadas, tá? E elas são acentuadas quando? Praticamente no resto de todas as palavras, no resto de todas as outras terminações. E aí eu fiz esse quadrinho aí para vocês verem. Então, elas são acentuadas se terminarem com L, N, R, PS, X, US, I, IS, OM e ONS, UM, UNS, AN e ANS. E o ditongo oral, né? Também seguido no diés, como os outros ditongos. Lembrando que o que é ditongo, pessoal? A última, no caso do ditongo, são 2 vogais juntas. Então, eu coloquei alguns exemplos aí. Fácil, pólen, cadáver, bíceps, tórax, vírus, júri, lápis, íandon, íons, álbum, álbuns, órfã, órfãos, órfão, órfãos, jockey e túneis. E aí, só para vocês terem noção. Printaram a tela? E aí, não se acentuam as paroxítonas. As palavras paroxítonas terminadas em ens, hífens, pólens, jovens, nuvens e homens. Então, não se acentua. Então, por mais que hífen, sim, lembrando, que por que é que não acentua em ANS? Porque é uma regra das oxítonas. Se é uma regra das oxítonas, ela é proibida para paroxítonas. Então, às vezes uma palavra ela é acentuada no singular, só que quando passa para o plural, ela perde acento, exatamente por causa dessa regra. No caso de hífen, hífen tem acento, uma paroxítona terminada em N. Mas quando ela vai para o plural, hífens, perde o acento, porque termina em ENS. E como é uma regra da oxítona, não se aplica a paroxítona. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, no caso, jovens não tem acento porque, tipo, o NS já tá fazendo som de um acento, né, no caso? Jovens não tem acento, porque termina com ENS. Ou seja, pelo que eu entendi, então, já faz som de um acento, entendeu? Ela tem uma sílaba tônica, o jó, no caso, jovens. Essa sílaba tônica seria acentuada se não tivesse a regrinha da oxítona. Mas, sempre que tiver uma regra da oxítona, ou seja, essa aí do ENS, que se acentuam as palavras oxítonas, que é a última sílaba tônica, né? Termina em S, em ANS. Então, se ela é paroxítona, jovens, que é a penúltima sílaba mais forte, e ela é terminada em ANS, ela não pode ter acento, porque é contraditório. Se tem acento na oxítona, a mesma regra não se aplica às paroxítonas. Mesmo que, tipo assim, jovens, teria um acento agudo, caso não terminasse com a mesma terminação da regra oxítona. No caso, pólen. Pólen tem acento, porque termina em N. Né? Vocês estão vendo aí que na palavra pólen, a penúltima é a mais forte. Pólen. Então, ela é uma paroxítona, terminada em EN. No caso, N. Por isso, ela é acentuada. Agora, o seu plural, pólens, termina em ANS. Já entra na regra da oxítona. Por isso que ela perde acento.
e continua sendo o pó aí o mais forte. Então, às vezes a gente fica com dúvida numa palavra, se ela tem acento ou não, e aí a regra das oxítonas é mais fácil de decorar, porque é só A, E, O, em e ens. E os ditongos abertos. Mas, se você decorar esses aí, geralmente na paroxítona é mais fácil, porque praticamente todas as outras terminações se acentuam-se paroxítonos. Ó, os prefixos paroxítonos terminados em I ou R. Prefixo, pessoal, é aquela palavrinha, né, que vem antes. Que nem semi-humano, e aqui eu dei outro exemplo de super-homem. Mesmo que semi, o sé aí seja mais forte, e seria, por exemplo, a paroxítona terminada em I, que é uma semi, uma palavra só, ela não se acentua por ser um prefixo. Então, semi-humano ou super-homem, tá bom? Então, elas não têm acento, mesmo terminado em I ou terminado em R, por serem prefixos. Como eu estava falando para vocês. As regras em si, elas são fáceis. Decorou, pronto, acabou. E todo dia dá uma lidazinha nesses prints que vocês tiraram aí, ou até em outras regras que vocês possam pesquisar na internet, ou ver em videoaulas, como eu tenho sugerido, para a maioria das pessoas que vem errando um pouquinho mais na redação, a acentuação. Vão dando uma lida todos os dias que as regras pegam. Primeiro aprenda da oxítona, que o resto fica sendo tudo mais fácil. E aí, atenção, em vermelho, para... Não se acentuam graficamente os ditongos abertos, EI e OI, das palavras paroxítona. Então, ideia não tem acento. Heróico, jiboia e assembleia. Exatamente por conta dessa regrinha aí. Então, não se acentuam graficamente, ou seja, não tem acento. Os ditongos EI e OI das paroxítonas. Por que não tem? Porque ela tem coneoxítona. Se tem coneoxítona, não pode ser na paroxítona. Não se acentua graficamente a vogal tônica fechada do hiato. Isso daí é erro, hein? Em palavras paroxítonas. Por exemplo, enjoo, vou e perdoo. Não pode acentuar. E aí a gente vê até nas redes sociais, né? Várias pessoas acentuando essas palavras. Então, se elas são paroxítonas, elas não podem ter o acento. Não se acentuam graficamente i ou u tônicos em palavras paroxítonas, quando precedidos de ditongo. Pessoal, tem uma regra praticamente só para essas duas palavras. Essa feiura e baiuca. Que aí, essa regra é só para explicar porque é que feiura e baiuca não é acentuado. Então, ó, não se acentuam graficamente o i e o u tônicos em palavras paroxítonas. E aí, ó, baiuca, ele está sendo paroxítono. E feiura também. Então, por que ela não pode estar acentuada? Agora, o ruim foi isso, não ter aberto a sala. Então não tem como tirei, ó. Eu tô rachando, tirei. Os caras tá na lombra, 3 machos no quarto só. Grande bosta, tá 3 caras no mesmo quarto. Alguém da turma de Jurunas, eu liguei pra ele, mandei desligar. Pois é, tá ruim. Se tivesse aberto a sala, dava pra mim fechar o áudio. Não, mas José, que no chão eles desligam. Pra que vocês vão vir nessa escola aí? Júlio, desliga essa porra aí, que eu quero que acabe logo essa aula, pelo amor de Deus, não tem coisa pra fazer. Além de aula. Aí, pronto. Pode prosseguir, professora. Pronto. Então, vamos lembrar aí só um pouquinho o que é hiato. É quando você separa a sílaba e aí fica uma vogal que antes ela era junta com outra, ela fica separada. Então, coloque-se acento agudo nas vogais I e U tônicas que formarem hiato com a vogal anterior, quando estiverem sozinhas na sílaba ou com a letra S, vierem precedidas de vogal não idêntica e não estiverem seguidas pelo dígrafo NH. E aí tem aqui os exemplos, ó, do caso de saúde. Quando a gente separa saúde, o professora, que com professora. A... Oi. Não tá aparecendo os exemplos aqui na imagem. É porque tá perto desse capinzinho aí, né? Pois é. Eu vou ler aqui para vocês, então. Aqui. A primeira palavra... Pronto. Por exemplo, aqui de saúde, antes o que era junto do A, quando se separa, ele fica separado, né? Claro. Aí ele fica sozinho, numa sílaba.
E aí, por que leva acento? Pela primeira regra lá que eu li para vocês. Se o I ou U eles estiverem sozinhos ou seguidos de S, eles vão levar o acento, no caso de saúde. E aí, balaustre, essa palavra estranha aí. O U fica junto com o S. Então, ele ainda assim leva o acento. No mesmo caso de saída, o I, que antes era junto do A, quando você se separa, fica sozinho. E aí leva o acento. Baú